O que é melhor para a decoração da sua casa? Papel de parede ou pintura orgânica? É nessa live que eu vou te falar sobre quais as vantagens e desvantagens de cada um dessas opções que eu apresentei para você. Eu me chamo Rodrigo Pontes e eu ensino a você a decorar a sua casa pintando você mesma o seu design de parede com pintura orgânica. E você começando do zero, sem saber desenhar, sem saber pintar, porque eu tô aqui para isso, para te ensinar. E eu já quero dizer que quando a gente fala sobre decoração de casa, a gente fala também que a nossa personalidade está ali também presente. Então, vem comigo nessa live que a gente vai conversar um pouco sobre o papel de parede, a pintura orgânica, como que a gente pode analisar o que é melhor para você. A gente tem o famoso DIY e o DIY, faça você mesma. Como que a gente pode estar trabalhando faça você mesma com a pintura orgânica e também com o papel de parede? Eu quero que você já coloque aqui nos comentários se você tem alguma pergunta, ou até mesmo alguma sugestão, ou até você fala, olha, gostaria de saber sobre essa dúvida que, sei lá, tem alguma coisa que você ainda tem aquela pulguinha atrás da orelha, né? Sobre cada tema desse, o papel de parede e a da pintura, você pode colocar aqui, que a gente vai falar sobre isso, tá bom? E aí, eu já quero te perguntar se você tem dúvidas em relação ao papel de parede e à pintura orgânica para decorar a sua casa, para que esses elementos, na hora de você escolher, olha, preciso decorar o meu quarto, o corredor, ou de repente o lavabo, quantas coisas, quantos cômodos, quantos ambientes a gente pensa dentro da nossa casa para a gente decorar. E aí você fica pensando, talvez, é melhor eu fazer a pintura orgânica? É melhor eu comprar um papel de parede que eu vi na internet? Será que eu vou conseguir expressar realmente uma exclusividade na minha decoração? Porque eu já vou começar a fazer um spoilerzinho, que é essa questão da identidade do espaço, da personalidade, da exclusividade. Quando você pensa em exclusividade, você pensa o quê? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso também. E aí eu quero falar um pouquinho para você sobre essa questão da escolha. Como eu disse, que a gente tem eu vou escolher o papel de parede, eu vou escolher a pintura. Eu vou escolher o papel de parede porque já está pronto, eu vou escolher a pintura, mas eu não sei. Criatura de Deus, eu estou aqui para te ensinar a pintar. Eu estou aqui para que você entenda que você pode pintar e a pintura orgânica é uma ótima opção para isso. Por quê? Porque você não tem essa preocupação de que tem que ficar certinho, alinhado, tem que ficar com aquele mesmo formato que eu vi naquela outra parede ou em uma casa de alguém. A pintura orgânica, ela é livre, ela é fluida, ela permite que você, até mesmo durante o processo, você entenda que você quis colocar mais uma cor, quis mudar. Será que o papel de parede a gente consegue fazer isso? Já vou começar a falar com você sobre o papel de parede, né? Tem vários materiais desse segmento do papel de parede que a gente pode estar trabalhando e pode estar também tendo esse material na nossa casa. A gente tem o papel, a gente tem o TNT, a gente tem também o vinil e vários outros que a gente consegue usar como meios para a gente decorar a nossa casa, tá bom? Primeiro que eu vou falar sobre o papel que existe, aquele papel celulose, né? Que é aquele papel o mais tradicional, né? Tem uns que tem textura, outros são mais lisinhos, tem uma espessura fina, mas se ele não for bem instalado, se ele não for bem colado, se ficar algumas arestazinhas, alguma partezinha dele solta, pode ser que rasgue. De repente alguém passa lá e rasga, né? Mesmo que você depois da instalação passe uma cola, né? A cola que vem nele, a cola específica para o papel de parede, pode ser, a gente corre o risco de ter esse elemento meio que às vezes danificado, tá bom? Então a gente tem esse tipo de papel que é o papel de parede celulose. Tem também o vinílico, que é feito de PVC, né? E aí devido a essa camada, né, de vinil, ele
possibilita a gente uma ação maior de limpeza, diferente do papel de parede tradicional celulose, né? Então esse vinil, esse que tem um vinil, a gente tem essa possibilidade de passar uma esponjinha. Oi, Heloísa, bem-vinda. A gente tem a possibilidade de usar esse papel de parede de vinil, né, esse vinílico, a gente tem a possibilidade de usá-lo para limpeza. Então eu posso pegar uma esponjinha, passar um detergente neutro se caso sujou e tudo. Porém, não é para você lavar a parede, criatura, pelo amor de Deus. Você é só para você também não ficar esfregando, porque dependendo da coloração que está nele, você pode desbotar, porque dependendo da esponja que você vai usar, né, tem que ser uma esponja de espuma, macia, ou até mesmo só um paninho, sem produtos químicos, porque dependendo do material, pode ser que solte, né? Então, o vinílico, ele também tem essa camada de vinil, então ele protege um pouco mais. O TNT, que significa tecido não tecido, ele pode ser tanto com materiais naturais, né, como algodão e lã, mas também o sintético, tá? Que é o poliéster e o polipropileno. Então são esses materiais que a gente consegue usar. Ele é bem fininho, né, na maioria das vezes, mas tem uns que são mais grossos. E aí, dependendo de como você quer, né, de qual é o efeito que você quer dar na parede, com esse papel de parede, sendo ele com base de TNT, você consegue ter esse efeito desejado, tá? Tem o emborrachado também, que tem uma camada em EVA, e aí você consegue também você tem como ter uma manutenção de limpeza, né? Passar algum paninho, alguma coisa ali, que ele fique mais... se caso sujar, você tem como ter essa manutenção, tá bom? Temos também o de alto relevo, que ele tem pequenos enxertos nesse material, né, nesse todo, e aí na hora de instalar tem que ter um pouco de cuidado também, principalmente na questão de passar espátula, tem que ser um material específico, né, não pode ter muita pressão dependendo da qualidade do papel. Então isso tudo você tem que colocar também na ponta do lápis se realmente esse efeito vai ser bem-vindo para esse espaço que você quer, né? É lindo, mas tem que saber instalar também, tá bom? E tem o veludo, que ele é lindíssimo, é assim, um dos mais bonitos que eu acho, claro, dependendo do estilo da sua decoração, do ambiente que você vai usar, porém, ele não pode ser exposto ao sol, tá bom? Ou melhor, não deve ser exposto ao sol, né? Os outros também, os outros papéis, eu até recomendo que não seja muito nessa parede que tenha sol também, porque dependendo do sol pode queimar a pintura, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a isso, tá bom? E esse veludo, ele é mais caro também, então tem que ver lá na ponta do lápis o que vale a pena. O papel de parede, quando a gente fala das vantagens, né? Porque a aplicação dele é rápida, né? Rápido você instala. Então, dependendo do tamanho da sua parede, rapidinho está instalado. Porém, não é um material que qualquer um pode instalar ou qualquer um deve instalar. Poder você pode, só que corre-se o risco de, dependendo de como estiver a sua parede, o acabamento da sua parede, o alinhamento dela, o enquadramento, que muitas vezes a gente vai instalar um papel de parede e ele não fica bom, fica torto. Por quê? O embolso, o reboco, né, depende da sua região, pode estar torto. Na hora de fazer a parede, pode ser que um lado esteja maior do que o outro. Isso tudo vai interferir no desenho, né, na padronagem do desenho do seu papel de parede. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, tá? Porque a gente tem essa prática, ou melhor, essa rotina de muitas vezes acontecer de uma parede não estar certinha do jeito que o papel tem que encaixar ali, e aí acaba que a gente não consegue ter um trabalho tão esperado, e aí às vezes o papel pode ficar o desenho pode parecer um pouquinho torto. Lá no final a gente vai começar, a gente começa bem, né? Geralmente a gente começa da esquerda para a direita, e aí você começa, quando chega lá no finalzinho você vê que fica um pedaço maior, outro menor, às vezes tem que fazer uma emenda, dependendo se for ficar um móvel ali. Então assim, eu sempre
gosto de chamar atenção para o papel de parede em relação a isso também, a instalação, tá bom? E aí, a instalação do papel de parede, ela é uma coisa que limita o DIY. Por quê? O que eu faço a você mesma, às vezes, não vai dar certo. Por quê? Porque você não tem a habilidade, não tem a manha, não tem ali o pulo do gato para você instalar o seu papel de parede. Então, com isso, a gente pensa o quê? Ai, meu Deus, eu comprei o papel lá na internet, comprei lá na loja, encomendei, veio e eu estraguei o papel, perdi dinheiro, estragou minha parede, dependendo da parede como tiver. Então, tem um pouquinho mais de cuidado em relação a isso, né? Que é a gente trazer um pouco mais dessa experiência do papel de parede para a gente, né? Claro que quando a gente pensa no papel de parede, né, com essa praticidade, com tudo isso que a gente vem falando aqui, também tem essa questão de uma desvantagem, que é a gente não ter aquela afetividade pelo papel, pelo material, pelo resultado final. Por que eu digo afetividade? Não estou dizendo que você vai colocar um papel de parede e não vai gostar, ou não vai ser aquela experiência que você esperava. Pode ser que o papel de parede remeta a você algo muito bom da infância, ou algo muito bom de uma experiência que você viveu em algum lugar, e aí você viu que a presença do papel de parede fez toda a diferença. Isso tudo vale a pena e é muito importante que você tenha isso na sua mente, né? Que você tenha isso aflorado. Para quê? Para que você entenda o porquê daquela decoração, o porquê desse papel de parede na sua casa. E aí, quando eu falo em relação a desvantagens da questão da afetividade, é porque o papel de parede, se eu gosto de um papel de parede e você também gosta, nós vamos ter os dois iguais na nossa casa. Ah, Rodrigo, mas aí eu tenho minha casa, tenho meus móveis, eles vão ficar diferentes do seu e não tem nada a ver. Beleza, não tem problema, né? Não estou aqui para recriminar, não estou aqui para acusar e muito menos estou aqui para dizer que o papel de parede é ruim. Pelo contrário, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua pegada, até porque muitos das empresas responsáveis por produção de papel de parede, né, muitos que produzem papel de parede, estão bebendo das inspirações do design de parede nas suas estampas, porque isso eu vi no Casa Cor, e assim, vi muito. Então, a gente consegue perceber que o papel de parede também está acompanhando a tendência, que hoje a tendência é a pintura, é o design de parede e também a pintura orgânica. Então, o papel de parede viu que é uma grande oportunidade para ele se parecer com a pintura. E se a gente pode ter a pintura verdadeira, por que a gente tem que parecer? Até porque, se eu faço uma pintura que seja parecida, outro vai ter também. Não estou dizendo também que não é para isso não acontecer. Pode ser que você goste e queira, isso é uma liberdade sua, né? Eu posso produzir um papel de parede e aí vender para várias pessoas. Porém, aquelas pessoas que comprarem, elas não vão ter essa experiência, né, e essa vivência do afeto com o design de parede. Que aí eu posso muito bem elaborar um projeto para mim, uma parede diferente, uma dinâmica diferente, e você a mesma coisa. Você pode olhar para o seu ambiente, olhar para a pessoa que mora com você, até mesmo o ambiente que seja comum, ou até um ambiente só seu, mais privado. Você tem essa liberdade de criação, essa liberdade de fazer com que esse momento de pintura, esse momento de planejamento, de pegar o seu bloquinho de paredes a cores, de desenhar, isso tudo faz toda a diferença, que só você ir lá comprar o papel de parede que você viu montado, bonito, beleza, e vamos colocar e tudo bem. Também é o que eu estou dizendo. É a sua escolha, mas quando a gente pode também ter o nosso exclusivo, o nosso design de parede exclusivo, criatura, é para isso que eu estou aqui, pelo amor de Deus, estou aqui para te ensinar a decorar a sua casa, pintando você mesma o seu design de parede com pintura orgânica, e começando do zero, você pode fazer, porque aí você tem essa liberdade, não precisa ocupar a parede toda.
Você vai gastar menos porque se a sua parede é grande. Se você colocar na ponta do lápis quanto de metro quadrado você tem que comprar de papel e quanto de tinta que você vai comprar para fazer o seu design de parede e ainda ter o seu design de parede com pintura orgânica exclusivo que ninguém mais vai ter, será que vale a pena? Então faça essas contas depois me diz. Né? Então quando a gente fala do design de parede com pintura orgânica, é uma das fortes tendências na decoração, principalmente decoração de parede, né? Design de parede, que aí ele agrega esse valor ao restante do ambiente. Isso faz com que a gente tenha essa maior, dê essa maior importância ao design de parede, de forma que a gente entenda que ele é uma grande oportunidade da gente ter e possuir exclusividade em relação à nossa decoração. Aquilo que a gente vem fazendo dentro das possibilidades que a gente possui, até mesmo de autoconhecimento e também de saber que a gente é capaz de produzir a nossa própria pintura orgânica. Aí você me diz, Rodrigo, eu não sei, não consigo, não sei desenhar nenhuma bola. Aqui você consegue desenhar uma bola e nem precisa ser retinha e que não seja, porque o design de parede orgânica, ó, ele tem essas formas aqui mais livres, mais fluidas, mais leves. E eu já gravei vários vídeos aqui, você pode depois dar uma stalkeada, e aí você vai ver que tem várias coisas que possibilitam você a aprender e aplicar isso na prática aí na sua casa, tá bom? E aí quando a gente fala dessas tendências, né, dessa decoração personalizada, né, o famoso faça você mesma, isso faz com que a gente experimente elementos, experimente novas cores, novos formatos, até mesmo a gente consegue colocar o nosso design de parede, dependendo do ambiente que você estiver, em todas as paredes, não estou falando para você completar a parede toda, a não ser que isso seja um propósito e que os seus móveis, a decoração do ambiente também cause isso e acolha isso também. De boa, a gente pode fazer. Diferente, muitas vezes, do papel de parede, que às vezes a gente até quer fazer, mas às vezes não tem dinheiro para fazer, ou acha caro, acha um investimento caro, depois para fazer a retirada desse papel. E aí? Vou falar sobre essa questão também, de retirar o papel de parede e a diferença do apagar a pintura na parede, né? E aí agora eu quero falar para você um pouquinho sobre a pintura orgânica. A pintura orgânica é uma oportunidade que você tem de se autoconhecer artisticamente. Olha que bonito. Você pode se expressar. Claro que eu estou dizendo assim, quando eu falo na questão da expressão artística, né, a expressão de trazer a sua arte, a sua essência para a sua casa, não precisa ter medo em relação ao tamanho da parede, né? A dimensão dela. E aí você fala, Rodrigo, mas eu não consigo enfrentar essa parede toda. Sem esse problema. Sabe o que você faz? Você vai para o seu bloquinho de paredes a cores. Desenha, você põe ali toda a sua imaginação, toda a sua criação, tudo aquilo que está dentro de você, com o seu ambiente, os elementos que você gosta. Eu vou falar também sobre esses elementos, quais que geralmente estão presentes na pintura orgânica. Isso faz com que você vá se libertando, você vai se desprendendo desse medo, dessa insegurança, dessa vontade de ir, mas você se estagna. Então, o design de parede ele te liberta. Eu tenho certeza que quando você for fazer um design de parede e projetar, fazer com que isso seja realmente algo que você colocou no papel e viu que aquilo ali estava bom, até se você tiver alguma dúvida, pede alguém na sua casa, pede alguém que esteja do lado, que você confie, e aí você vai ver que isso realmente faz a diferença, tá bom? Quando a gente fala também em relação à pintura orgânica, ela consiste em você expressar bastante e muito da sua personalidade através das pinceladas, né? Dessa espécie de movimentos de liberdade, né? Você, eu vou fazer digamos, essa forma orgânica. Eu quero fazer uma forma orgânica bem mais fluida, e aí você risca primeiro com lápis, ou de repente você faz com lápis, com aquele giz
de quadro negro, você pode usar também, porque a sua insegurança vai por água abaixo. Porque você riscou, não gostou, você vai ali e apaga, não tem problema, né? Também é uma ótima oportunidade de você usar do design de parede com pintura orgânica como terapia artística. Use isso como terapia, né? Se permita gastar esse tempo, investir esse tempo que você tem para decorar a sua casa, para tornar a sua casa mais bonita e, claro, com a sua energia, com a sua vibração, né? Com aquele desejo que você tem de realmente tornar aquele ambiente diferente, mais acolhedor, mais aconchegante, aquele ambiente que traduz quem é você, né? Eu sempre, quando arrumo minha casa, decoro, né? Vou trocando algumas coisas e aí, aos poucos vou deixando do meu jeito. Sempre tem alguns amigos que falam comigo, nossa, mas é sua cara essa casa, é um pouquinho de você em todo cantinho. E isso é tão legal quando a gente percebe, né? Mas claro que sim, quando você mora com outras pessoas, isso não pode ser algo que te coloque acima de tudo, né? Você tem que respeitar o espaço do outro também. Então, assim, mesmo para pintura orgânica, é bom que você converse com essas pessoas, veja quais as cores ela gosta, quais as cores que ela não gosta. Isso tudo faz com que a gente também tenha um espaço muito mais, como que eu posso, socialmente, vamos dizer assim, bem acolhedor. Por quê? Porque o outro gosta de uma cor, o outro não gosta. Então vocês vão entrar num acordo aí para saber qual cor que vocês podem usar para agradar os dois lados, né? Mas se você tem uma parede só sua, um quarto só seu, um cômodo só seu, se liberte, faça acontecer, né? Além disso, essa tendência, né, autoral também tem feito muito as pessoas ousarem mais nos seus ambientes, ousar mais nas escolhas das cores, nas escolhas das formas, das figuras. Isso tudo faz com que você vá se desprendendo e se descobrindo. Nossa, eu já fiz mentoria aqui da Ellen, da Silvia, pessoas que... a Ellen nunca pintou, foi a primeira vez que ela pintou, tem a live dela aqui também. Tem a mentoria que eu fiz com a Silvia, que ela começou com um projeto e depois a gente foi dando asas na imaginação, a criação, e a gente foi criando mais elementos. Então isso faz com que a gente realmente tenha um pouco mais de segurança quando a gente dá passos, mesmo que sejam pequenos, mas que a gente caminhe, né? Que a gente vai devagarzinho fazendo para que as coisas vão fluindo, tá? Isso faz com que a gente busque resultados que às vezes a gente nem imaginava conseguir. Então por isso que a pintura orgânica ela te ajuda a você sentir a vibração desse lugar, sentir a vibração da sua energia, daquilo que você quer, né? É o sentimento de estar em casa, né? Você pode usar uma cor, duas cores, 3, 4 cores, claro, sempre respeitando a harmonia entre elas. Por que eu digo respeitando? Não é uma regra, né? Você pode colocar as cores que você quer, a casa, né, tem, já que quer a sua cara, se você acha que tem que ter aquelas cores, beleza, mas eu indico que você faça uma pesquisa, que você teste essas cores no papel, né? Coloque ele no papel para que você entenda e veja antes de colocar na parede, que é uma dimensão maior, se aquelas cores vão combinar. Muitas vezes tem cores que às vezes não combinam, mas porque às vezes a gente coloca sempre em várias, na mesma quantidade, no mesmo percentual. Então tem horas que a gente não precisa olhar aquela cor e colocar aquela cor como algo que como que eu posso dizer? Algo obrigatório, né? Digamos, eu gosto de verde, então na minha parede tem que ter verde. Não precisa ter verde. Ela pode ter outras cores, e aí o verde eu trago para uma almofada, para planta, né? Para uma planta bonita, uma planta robusta. Posso colocar numa manta no sofá, né? Posso deixar uma manta ali, de repente você quer uma poltrona de leitura, você pode deixar uma mantinha nesse tempo frio, né? Pode ter uma mantinha ali, e aí você pode pegar esses outros elementos que a gente consegue ter através da cor, e não precisa colocar um design de parede. Você pode colocar ele na sua decoração, porque o design de parede vai conversar com o seu ambiente.
E, claro, a criatividade, né? Você vai ter uma decoração muito mais descolada, uma decoração mais livre, porque aqui, ó, se eu fosse colocar um papel de parede, se esse design de parede fosse papel de parede, aqui teria umas emendas, mesmo que esteja aqui, ó, no vago, tá vendo? No branco, se fosse papel de parede, ficaria algumas emendas. Como é pintura, eu posso fazer onde eu quero, posso espalhar, se eu quiser deixar mais distante, eu poderia. Olá, Carol, bem-vinda. Estamos falando sobre papel de parede e pintura orgânica. E aí, o que você prefere, Carol? Fala pra mim. Ó, e aí, o que não é o design de parede e com essa questão vamos colocar assim, a diferença, né, entre o papel de parede. Ah, Carol, você é das minhas. Então, assim, vamos colocar na nossa pauta agora aqui a questão do design de parede com a pintura artística, né, com a pintura orgânica. Ela nos dá muito mais liberdade de expressão, muito mais liberdade de espaço. Então, como eu fiz já uma live falando sobre paredes que a gente bota a TV, né, que ou a gente pode fazer um painel, ou pode, né, colocar outros elementos ali, claro, sempre obedecendo a questão do volume de coisas, né, a amplitude e tudo. Aí você tem que olhar isso como também análise, aí depois você assiste a live que eu fiz aqui. E aí, quando a gente fala sobre o design de parede, ele é fácil de fazer, ele te possibilita ocupar muito mais espaço e muito mais fluido, né? Você pode fazer só um cantinho, igual eu tenho aqui, ó, Carol, eu tenho só aqui, tá vendo? Então, se eu quiser deixar só essa parede aqui e aqui tivesse outras coisas, eu podia, sem essa parede, com móvel. Então, se fosse papel de parede, como aqui ia ficar uma emenda, eu teria que fazer a parede toda. Digamos que você queira fazer, sei lá, uma cabeceira da sua cama, né? E aí você vai ter que comprar um papel de parede. Dependendo da estampa que você gosta, você não vai poder usar ele horizontal, porque vai ficar esquisito, até porque geralmente a gente coloca sempre vertical. Se você colocar no horizontal, eu acho que não vai ficar muito bem, não. Então, vai ir gosto de cada um. Na pintura orgânica, você consegue fazer isso e gasta muito menos, né? E claro, você não vai olhar aquela pintura na prateleira e vai falar: quero essa pintura, eu quero isso aqui, vou colocar lá em casa igual eu vi na casa de fulano, né? Lúria, bem-vinda. E aí a gente está falando aqui, Lúria, sobre papel de parede ou pintura orgânica. E aí, fala pra mim o que você acha sobre esses dois, quem você prefere. E aí, quando eu falo em relação a isso, né, do design de parede com pintura orgânica, é quando a gente bota essa possibilidade na nossa cabeça de fazer um design de parede com a nossa identidade, com o nosso jeitinho. Por quê? Mesmo eu ensinando, como várias lives eu já fiz aqui, vou continuar fazendo, ensinando a gente a riscar, desenhar, pintar. Isso faz com que você entenda que tem uma técnica, tem um processo criativo, mas tem a minha identidade. Que no caso aí do outro lado, você tem a sua identidade. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença em relação ao design de parede da pintura orgânica, porque ela te permite essa fluidez, essa personalidade, tá bom? Diferente do papel de parede, que já está pronto, né? Já está ali pré-determinado como tem que ser instalado, como tem que ser feito, e aí você já sabe aquele resultado que vai ter na parede, e você vai ter que colocar dessa mesma forma, que é a instalação dele, e beleza, né? Oi, Carol. Ah, que pena. Mas depois você assiste, tá bom? Abraço pro seu filhinho. Sim, depois conversamos. Tchau, tchau. E aí, quando eu falo em relação ao design de parede com pintura orgânica,
ela tem essa pegada da decoração personalizada, e com isso ela tem a tua cara, ela tem o teu jeitinho, ela tem os teus traços, né? E aí você olha e fala assim, nossa, eu que fiz. Né? Então assim, esse orgulho que você tem, que carrega no peito de dizer que foi você que fez, a gente torna isso muito mais afetivo. E aí, olha que legal isso. Quando você faz alguma coisa e alguém elogia, alguém chega para você e fala assim, nossa, que bonito, quem que fez? Isso é uma forma de certificação do seu talento. Quando a pessoa, aí a pessoa pode falar assim, mas eu quero que você faça lá na minha casa. Ou de repente seu filho vê que você fez no seu quarto, fala, mãe, eu quero que você faça no meu quarto também. E aí a sua filha também diz, eu quero que você faça no meu quarto também. Ou de repente o seu noivo, a sua noiva, eu quero que você eu quero que você faça também lá na minha casa, quero que você faça. E isso faz com que a gente entenda que é diferente quando a gente instala um papel de parede. Aí você vai olhar e falar assim, nossa, que lindo, quem instalou? Foi eu que instalei. Beleza, parabéns, tá perfeito. Né? De repente você deu certo de instalar o papel de parede. Deu certo, beleza. Não, pronto. É só técnica. Né? Então, quando você tem, além da técnica, você tem ainda o seu estilo, a sua emoção, a sua energia naquele trabalho, é diferente. Né? Dizendo de novo, eu não estou aqui acusando e nem colocando o papel de parede no chão, não é isso. O papel de parede, ele tem o seu valor e é lindo, né? E ele tem o seu lugar. Porém, eu estou te dizendo aqui porque a gente está falando sobre faça você mesma. Então, para você fazer um design de parede que também tem a sua personalidade, e eu estou aqui para isso, para ensinar você a decorar a sua casa, pintando você mesmo o seu design de parede com pintura orgânica. E aí assim, eu digo isso, você começando do zero, você vai acompanha aqui o Paredes a Cores, pega o seu bloquinho Paredes a Cores e comece a realmente sentir que você tem uma liberdade. Por que até eu falo isso? Porque o papel de parede, você vai medir, vai comprar o papel de parede e vai instalar. O design de parede, principalmente o de pintura orgânica, você começa, digamos que eu estou aqui, pintando essa parede aqui, aí eu vi que essas duas cores, eu falei, gente, sei lá, eu acho que quero colocar uma outra cor. Aí me vem aqui, eu posso colocar essa outra cor, ou essa outra. E eu posso, o meu projeto, claro, já estava com essas cores pré-determinadas, mas se eu não tivesse, eu poderia muito bem depois pegar aquele projeto que eu fiz no meu bloquinho Paredes a Cores, podia muito bem ter olhado e falado assim, não, acho que posso colocar mais uma cor. Colocar mais uma cor, viu que deu certo, e aí você bota. O papel de parede não. O papel de parede você comprou aquele, é aquele ali determinado e aquele ali que vai ser. Você já tem, né, aquele resultado na cabeça e como que vai ser depois de instalado, você já vai ter uma ideia. O design de parede, pintura orgânica, você já tem aquela vontade de ver o processo do desenho, da primeira demão de tinta, da segunda, da terceira, depois de fazer o contorno, usar a posca, usar outros materiais, usar o pincel. Aí você começa a lembrar no seu tempo de... Aí você começa a lembrar do seu tempo de criança, quando você pintava na escola, pintava na época do jardim, né, em casa. Olha como que traz tantas... E aí tem um outro tempo, né? Você pode começar hoje, terminar amanhã. Papel de parede, a não ser que você termine até o teto, aquele pedaço. Você não vai parar no meio, né, criatura, para depois colocar o resto. Mas o papel de parede tem esse problema também de você enrugar. Às vezes o papel pode enrugar, às vezes o papel pode, se for aquele autocolante, né, o de vinil, você bota, daqui a pouco, se você não souber colocar direitinho com a espátula, com uma esponjinha e tudo, pode ser que dê alguma coisa errada. Depois na hora de escolar, escolhe uma parte da parede. Então tem que ter um pouquinho, né, a gente ponderar o que você quer realmente, faça você mesmo. Quer fazer você mesma? Eu te recomendo, faça o design de parede com pintura orgânica. Faça você mesma
o design de parede com pintura orgânica. Porque aí você vai estar muito mais livre de alguns imprevistos, algumas coisinhas que tá querendo. Por quê? Também o papel de parede, quando ele é bem instalado, geralmente é para um profissional, né? Então, por isso que o papel de parede, mesmo esse autocolante, né, que ele é fácil a aplicação, mas não é tão fácil para quem não sabe, diferente da pintura. Porque da pintura você já teve essa oportunidade em outros lugares. Você já pegou aquele contact e encapou o caderno? Vai dizer que nunca deu aquela enrugadinha no plástico. Aí você já fica assim, meu Deus, se eu fizesse na minha parede. Então, o design de parede não vai acontecer isso. Ainda mais da pintura orgânica, porque ela vai te permitir que você entenda que não é para fazer, digamos, dessa folha aqui. Eu não preciso fazer igualzinho a folha que eu peguei de referência. Eu posso dar a liberdade de traço. Alô, Rio das Ostras, bem-vindo! Bem-vindo, Thiago! E aí a gente faz com que a gente entenda que o design de parede, ele é sim uma opção fácil, rápida e segura para você decorar o seu ambiente. Tornar o seu ambiente muito mais bonito, muito mais acolhedor. É ou não é, Thiago? Fala para mim. O Rio das Ostras aqui presente. Thiago, diz aí pra mim, qual que você prefere mais? Você gosta mais da pintura orgânica ou do papel de parede? Mostre o seu trabalho para todo mundo. Oba, que bom! Por favor, continue. E aí, quando a gente fala em relação a esses dois elementos, né? Ou seja, essas duas ferramentas que eu estou falando da pintura e do papel de parede, que bom. Que bom que você ama a pintura. Está no lugar certo. E aí, como que a gente pode estar fazendo esse tipo de escolha, né? Como o Thiago falou agora, amo pintura. A pintura, ela nos remete... Por que você ama pintura, Thiago? Porque você ama somente ou porque ela te traz lembranças boas, te traz coisas que realmente te faz bem, né? Expressar através da pintura. Achei linda aquela parede que você fez para a empresa. Foi lá no Centro Oftalmológico, aqui de Rio das Ostras. Eu fui convidado para desenvolver um trabalho lá, né? E foi de pintura orgânica. E aí, aproveitando a deixa aqui do Thiago, muito obrigado, Thiago, por lembrar dessa parede, que assim, que todo o projeto envolvido naquela parede, naquele design, eu não só quis expressar o que era, né, o que é aquele lugar. Eu até tenho aqui no Paredes a Cores, eu fiz um vídeo com o processo criativo, né? Contei tudo como foi o processo criativo, que aí eu faço relação com o mar, com a história de Rio das Ostras, o hino de Rio das Ostras. Isso faz tudo com que a gente traz à nossa memória também conhecimento, né? As pessoas que vão até lá, ela tem lá um quadro atrás da recepção, um quadro mais pintado, que eu digo, né? Aquele quadro de visão que tem as letras, mas que é um trecho do hino de Rio das Ostras. Muita gente não sabe o hino. E aí você pode usar também o design de parede orgânico para você ensinar, para você informar, para você tornar as pessoas mais tornar o design de parede como um meio de comunicação, de cultura, né? Você contar uma história através da pintura. É diferente do papel de parede, né? Que foi produzido e aí industrializado e trazido à tona de forma que, nossa, é lindo, mas só vai até ali, até o lindo, né? Então isso faz com que a gente realmente entenda que a pintura, ela traz muito mais personalidade pra gente, né, Thiago? Jocilei, muito bem-vindo. E aí a gente torna as coisas com a pintura. Garagem também, muito bem-vinda. Juana, bem-vinda. E aí a gente pensa de que forma? Quando o que fazer, né, no meu design de parede? O que eu posso usar de figura, como até o Thiago falou aqui,
né, aquele do centro oftalmológico. Isso é muito legal porque no design de parede com pintura orgânica a gente pode usar folhas, caricaturas, traços, formas geométricas, mas com uma linguagem mais orgânica. Olha, Sou Cultura, Fundação Rio da Doce de Cultura presente na minha live, muito bem-vinda. Olha, acabei de falar aqui, olha, que do projeto lá do Centro Oftalmológico, e aí, né, que foi desenvolvido, né, por mim como artista e também pela Fundação Rio da Doce de Cultura, e aí foi bem legal isso. E a gente contou um pouco da nossa história também, aí a gente atrela, a gente puxa para o nosso lado, né? Elizabeth, bem-vinda também. Tem outro aqui, o Brabo do Low também, bem-vindo. E a gente vai seguindo. E aí, quando eu falo em o que fazer no design de parede orgânico, é um mundaréu de ideias, de elementos que você pode estar fazendo, que é o quê? Você pode, né, como eu disse para quem está chegando agora, folhas, formas orgânicas, aí você pode usar forma geométrica e dar uma linguagem mais orgânica para ela. Você pode usar traços, linhas, você pode usar malhas, não tem aquelas malhas de animais, né, estampas de animais, como a referência à zebra, a onça, você pode usar também, isso fica muito bonito. E a natureza é uma das fontes de inspiração mais usada no design de parede orgânico. Olha, tá aqui, né? Aqui sempre tem essa pegada mais botânica, né, da fauna dentro do nosso design de parede com pintura orgânica, né? Claro, planejar antes, né, de ser pintado, isso eu falo muito, principalmente para você que nunca pintou e que vai começar a pintar, porque eu estou aqui para isso, para ensinar você a decorar a sua casa, eu estou aqui para ensinar você a decorar a sua casa pintando você mesmo o seu design de parede orgânico e começando do zero. Então, você tem essa possibilidade de experimentar esse processo de criação, esse processo de inspiração, né? Tudo aquilo que a gente tem de expressar a nossa arte, aquilo que a gente faz com que a gente entenda o nosso lugar, né? Ah, obrigado! Muito obrigado por ser apaixonados pelo meu trabalho, isso é muito bom, né? Ah, que bom ser essa pérola da nossa cidade. Obrigado. E aí, a gente tem essa experiência, né, do design de parede orgânico. Isso foi muito legal. Voltando um pouquinho ao que o Thiago lembrou lá do Centro Oftalmológico, que eu tive não só as minhas inspirações, mas também a inspiração dada pelo Centro Oftalmológico, também pela Cris, que é a minha chefa, que é a presidente da Fundação de Cultura, que também contribuiu assim muitíssimo para que esse projeto ficasse também com essa cara, porque isso que é o legal do design de pintura orgânica, porque ele possibilita para a gente a junção de outras ideias, né? Então, assim, quando a gente sentou para ver, eu dei uma ideia, ela já veio com 425 ideias, o pessoal do Centro Oftalmológico também já vinha com uma proposta. Isso faz com que a gente entenda que quando a gente vai fazer para a nossa casa, quando tem mais pessoas ali que vão usufruir desse espaço, que a gente também se atente a ouvir o outro, né? A experimentar a ideia, a inspiração e o desejo do outro também, né? Isso faz com que a gente entenda que a pintura nos dá essa liberdade. A loja Vitrine Moda, bem-vinda também à nossa live de hoje. Ao Gabriel, bem-vindo. Ao laboratório, também bem-vindo. E vamos também bem-vindo. E aí a gente tem essa experiência de usar o design de parede orgânico para realmente expressar a nossa ideia, a nossa vontade e o nosso desejo, mas claro, pensando sempre na nossa decoração, pensando que isso vai agregar valor não só estético, como sentimental, afetivo, e também essa valorização do seu trabalho, né? Essa valorização daquilo que você realmente experimenta dentro
do seu ambiente. Né? Às vezes você tem um ambiente comercial, que é uma pintura, de repente você tem uma loja, né? De repente você tem, sei lá, até mesmo na sua casa, né? Que às vezes tem um cantinho lá que você não viu, às vezes tem tanta atenção em outras coisas, você pode colocar um design de parede orgânico. Ah, na minha loja não tem espaço. Tem sim. O design de parede orgânico você pode fazer no chão, você pode fazer no teto, você pode fazer na parede, tem na porta, e isso faz com que você... o papel de parede é muito caro. O papel de parede, infelizmente, os de boa qualidade, eles são um pouquinho salgados. E é por isso, alô Rio das Ostras, que eu estou aqui para ensinar vocês a decorar a casa de vocês, pintando você mesma o seu design de parede com pintura orgânica, que é muito mais barato. Às vezes você nem gasta nada, sabe por quê? Porque você já tem essa tinta aí na sua casa, criatura, e está estragando a sua tinta. Por favor, pega essa tinta e vamos pintar, vamos colorir a nossa casa, colorir o nosso mundo, né? Minutos de beleza, bem-vindo também. Olha, minutos de beleza, se a gente está falando de beleza, não só beleza nossa pessoal, né? Mas da nossa imagem, e sim também essa beleza da nossa casa, essa beleza de experimentar um ambiente belo, um ambiente cheio de amor, né? Cheio porque às vezes também a gente esquece que a beleza está atrelada ao amor, né? Quando a gente vê algo belo, qual é o sentimento que a gente tem, né? Quando a gente vê algo muito bonito pra gente, a gente tem aquela vontade de ter aquilo, a gente tem vontade de mostrar para todo mundo, né? Com o celular na mão, a gente está ali, ó, sempre mostrando. Então, isso faz com que a gente entenda que a beleza é importante. A gente é servo da beleza, né? Vamos aprender, Thiago, vamos aprender. Quero aprender. Ei, Júnior, que bom que você entrou. Rádio Energia no ar, que bom. E aí, a gente pode falar também sobre essa questão da facilidade da tinta, né? Você pode escolher cores diversas, escolher uma paleta que vá realmente trazer essa sensação que você está querendo para aquele ambiente. Os pincéis, né? Você sempre pode separar um pincel mais fininho para você fazer contorno. Também poderia fazer deixar ali no seu estojo pincéis que sejam mais largos, mais trinchas, né? Isso faz com que a gente também consiga ter, quando a gente tem esse material em mãos, a gente tem muito mais liberdade para a gente criar, porque a gente vê eu vou usar esse pincel e isso, né? O Alô Rio das Ostras diz aqui, ó, o locutor Júnior Ferreira poderia ter uma parede inspirada em uma rádio. Não é? Olha, tá vendo? Thiago, você tá cheio de ideias, vamos colocar essas ideias aqui, ó, para a gente realmente fazer acontecer. Que bom, realmente você gosta de pintura e sabe das coisas. A gente também pode ter sempre uma bandejinha de pintura em mãos, porque esse é um material básico que a gente tem para o nosso design de parede com pintura orgânica. Se você não tiver essa bandejinha de pintura, dependendo do tamanho do rolo, você pode usar essas bandejinhas de isopor que a gente tem. Fazer com essas bandejinhas de frios, né, a gente pode usar como suporte para rolar o rolo de pintura, né, tirar o excesso. Tiago está perguntando aqui se a tinta é a comum de parede ou uma tinta específica. Então, Tiago, é tinta de parede comum, tá? Ou acrílica, ou PVA, ou a látex, né? Eu sempre recomendo que seja a base de água. Por quê? É mais fácil para você limpar. Você também não tem aquela preocupação com o cheiro, né, que a tinta a óleo ela tem um cheiro muito forte, também com a base sintética ela tem um cheiro muito forte, então não indico. Use a tinta de parede mesmo. Você tem duas opções, ou você compra aquele xadrez pequenininho e aí você vai fazendo a cor que você quer, ou você já compra as tintas pequenas, né, aquela de 1/4 da cor que você quer, e depois se você quiser algumas nuances diferentes, né, uma graduação de cor mais clara, mais escura, você vai colocando um pouquinho de branco, que aí você vai ter essas graduações de cores. Então eu sempre indico. E claro, uma tinta de boa qualidade. Eu recomendo a Coral,
porque eu gosto da espessura dela, né? Ela é mais grossa. Então, assim, quando a gente vai pegar até a tinta na parede, a tinta da lata, é quase uma massa corrida a textura dela, de tão grossa que é. Então, é claro que eu sempre diluo um pouquinho, e essa diluição, dependendo da quantidade que eu vou colocar num potinho, alguma coisa assim, você pode usar uns 10% de água, vai depender de como você quer a fluidez da tinta no pincel. Entendeu? Mas você pode usar o corante também, principalmente se você quiser umas cores mais claras. Se quer uma cor mais escura, essa daqui mesmo eu fiz com a bisnaguinha, né? Eu usei um pouquinho de verde, usei um pouquinho de azul, e aí eu fui dando uma coloquei um pouquinho de marrom também, e aí como era uma quantidade pouca, eu consegui chegar a um tom mais escuro. Mas quando é uma quantidade grande, eu não indico você fazer a tinta escura, porque às vezes não chega no tom que você quer. Já estou querendo pintar minhas paredes de branco sem vida aqui de cara. Por favor, e marque paredes a cores. Até, Thiago, se você quiser, a gente pode marcar uma mentoria online aqui, pelo Paredes a Cores, e a gente conversa sobre o briefing, a gente pode fazer, né, a gente conversa o que você quer, qual é o seu nível de entendimento, de técnica e tudo, para pintar a parede. A gente pode fazer o risco, a gente pode pintar ao vivo, isso tudo a gente pode fazer aqui pelo Paredes a Cores, tá bom? Essa mentoria a gente pode marcar, basta você querer que a gente marca aqui, a gente faz ao vivo essas mentorias, quantas precisarem, aí você pinta, você mesmo, você já faz essa decoração na sua casa, pintando você mesmo o seu design de parede orgânico. Imagina, Thiago, até no Evolution você pode fazer, sabia? Ia ficar massa. Sério, tô falando sério, pode marcar, é só me chamar depois a gente acertar direitinho o horário, o dia que você pode. Geralmente eu tenho lives aqui terças e quintas, né? Sempre 8h29 da noite. E aí se você quiser nesse horário a gente faz, senão depois a gente conversa. É só você me chamar depois no direct, tá bom? E Silvia, ó, Silvia foi uma das mentoradas aqui. Silvia, você pode falar um pouquinho. O Thiago já tá querendo fazer um design de parede orgânico. Que legal. É isso aí, no Evolution fica legal, aquela parede preta. Nossa, fica lindo, 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 lindo. Você não tem noção. E aí já pro Thiago, de repente o Thiago fala, não sei desenhar, não sei como fazer esse design de parede orgânico. Thiago, você já fazendo uma forma oval, vamos dizer assim, na parede, já dá pra gente se inspirar naquilo ali e começar a fazer o design de parede orgânico de forma muito tranquila, porque a gente consegue realmente trazer essa linguagem mais fluida para os seus traços, né? É algo que em metagames dá para fazer também, porque você não precisa ter aquela preocupação toda dos detalhes, do realismo. Por isso que o design de parede de pintura orgânica é super legal, porque você não tem porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou conseguir desenhar com aquele detalhezinho, com aquela cor, com aquela textura. O design de parede de pintura orgânica não é isso, né? Ele é fluido, ele te permite usar da sua imaginação, né? A gente pode estudar um projeto legal juntos para que a gente consiga realmente expressar isso que você quer, né? Que o Thiago tem uma escola que se chama Evolution aqui em Rio das Ostras, e aí a gente consegue, além disso, tornar um lugar muito mais bonito, muito mais decorado e com a personalidade também da escola, né? Então a pintura orgânica, ela não está só para dentro de casa, ela não está só para um fim. Não, a gente tem N liberdade para N opções, né? N sugestões de lugares para a gente realmente conseguir fazer um design de parede que tenha a nossa cara. Gilson Jardim, bem-vindo. E aí a gente pode pensar às vezes assim, como o Thiago até falou, né? Mas o papel de parede é bem caro. É bem caro, até porque a quantidade que você tem que comprar é grande, né? E aí imagina, Thiago, se você fosse colocar papel de parede naquela parede todinha sua onde tem o Evolution escrito, é bastante dinheiro. Então, com o design de parede, ainda mais você fazendo,
E aí você pode até envolver a sua equipe. Olha como a gente consegue ter várias integrações em relação a isso, porque você envolve outras pessoas, você consegue dar um sentimento de pertencimento. Às vezes você está na sua casa, né? Você tem o seu filho, sua filha, sua esposa. Olha, no final de semana, o nosso programa de final de semana é fazer uma pintura orgânica na nossa parede. E você envolve seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Olha que legal. É um ótimo programa de final de semana, porque você tem essa vivência com outras pessoas, que tem também a coisa artística, né? E que também tem outros pensamentos, né? E aí você consegue fazer tanto em casa, aí na sua casa, como o Thiago está falando, né? Da loja, da escola dele. Então a gente pode envolver também os funcionários, isso que cada um no seu tempo, né? Um fica com uma parte, um pode ficar na parte de riscar, outro de pintar, outro de executar alguns detalhes. Isso tudo a gente consegue dar, como o Thiago falou, dar mais vida ao local, né? Dar mais vida e mais personalidade, né? Por isso que eu sempre te chamo a atenção para a pintura, porque ela te dá personalidade, né? Quando eu falo que o papel de parede não te traz personalidade, porque outras pessoas vão ter. Ah, Rodrigo, mas a minha personalidade é gostar de cor azul e aquele papel de parede é azul. Ok, então a gente resumiu ali, né? A gente está na cor, a gente está na forma, mas se você pode fazer o seu design de parede, porque eu estou aqui para isso, para ensinar você a decorar a sua casa, pintando você mesmo, o seu design de parede orgânico, e aí eu falo começando do zero. Isso, Gilson, eu falo assim, porque começando do zero mesmo, não precisa saber desenhar. Eu estou aqui para te ensinar. Então, quando a gente usa dessas possibilidades, e aí assim, por que eu estou falando do design de parede de pintura orgânica? Porque não exige técnicas mirabolantes. Tem lives que eu fiz aqui que são técnicas assim, tão fáceis. A partir de forma geométrica você consegue fazer essa folha, e a gente consegue fazer vários outros tipos de figuras, né, de ilustrações que a gente consegue dar essa ideia, né, de composição e, claro, tornando a sua decoração muito mais redondinha, muito mais harmoniosa. E aí, por que eu falo com você em relação ao design de parede de pintura orgânica com papel de parede? Por quê? Também não é que você vai fazer a pintura orgânica, criatura de meu Deus, que você vai sair copiando um monte de... querer fazer igual aquela pintura que você viu lá no Pinterest. Falando em Pinterest, eu tenho um link aqui no meu Paredes a Cores, é só lá na bio, que tem uma pastinha que eu coloquei de algumas pinturas orgânicas de outros artistas, né, para inspiração. E aí você pode dar uma olhada lá, e a ideia não é você fazer a mesma coisa, e sim olhar a paleta, olhar as formas, se inspirar na composição e fazer o seu próprio, tá bom? Outra coisa, certifique-se sempre do material que você vai precisar. Por isso que é importante você planejar. Olha, vou pintar essa parede, faça o seu bloquinho de paredes a cores, os desenhos que você vai fazer naquela parede, né? E aí você vai saber que você vai precisar de uma posca, de um pincel, uma trincha, a cor tal, a tinta de acabamento tal. Como o Thiago perguntou em relação à tinta, Thiago, a tinta a gente pode usar com acabamento fosco, semi-brilho e brilhante, e também tem o acetinado. Então a gente pode ter esses acabamentos que ficam muito bacanas no design de parede. Claro que eu sempre recomendo, dependendo do efeito que você quer, fazer o mesmo acabamento da parede. Aqui, essa parede tem a tinta, antes ela foi pintada de branco, com semi-brilho. Então eu fiz a pintura com semi-brilho. Tá? A não ser que você queira dar um efeito, tipo fosco em algumas áreas, né? Ou brilhante em algumas áreas se a sua parede é fosca. Se eu não me engano, a parede do Evolution é fosca, não é, Thiago? Se for fosca, você quer dar algum efeito diferente, você pode, de repente, colocar uma acetinada ou uma brilhante, algumas áreas brilhantes, entendeu? Com o acabamento que eu falo, né? A mesma cor com acabamento brilhante. Isso dá um efeito... Não tem a gente que é da publicidade... Tem aquele verniz localizado em cartão de visita? Então, dá aquele efeito também, fica muito legal, né? E aí, então, por ser fosca, a gente pode dar esse efeito
como se fosse um verniz localizado em algumas áreas. Fica bem legal, fica um efeito super bacana. E aí, quando a gente fala do design de parede com pintura orgânica, a gente se desprende dessa questão do perfeccionismo, né? Que tem que ser igual aquele desenho que eu estou vendo, tem que ser igual. Por exemplo, você vai fazer essa folha. A gente vai pegar uma folha de referência botânica mesmo, uma foto de referência botânica. A gente viu uma folha ali de Gustavo de Adão, tirou uma foto, ouviu na internet, a gente pega a referência dela e dá a nossa personalidade. Então, isso faz com que a gente não se prenda à perfeição, ao perfeccionismo, porque a gente está aqui num processo de fluidez, né? E também de identidade, de personalidade. O meu traço é um, do Thiago é outro, da Cássia é outro. Bem-vindo, Cássia! E como está o baby? Parabéns, você. Anderson também, os papais. Olha, Cássia, você é tio. Ai, que bom. E aí eu tenho um sobrinho vindo por aí. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de fazer o jeito mais seguro, é esse, você saber o seu material, porque muitas vezes o jeito errado vou fazer, daqui a pouco você começa a riscar na parede, tá faltando material, tá faltando o outro, tá faltando... E aí o que você acha? Meu, tá vendo, dá muito trabalho, eu ia pintar, não tenho meu pincel. É só você se organizar, tá? Se organiza, bota o seu material todo ali, faz o checklist e aí você começa a pintar. E claro, o jeito certo, certíssimo de dar essa receita para você não errar você pegar o seu projeto, deixar ele organizadinho, né? Pegar as ideias que você teve para ele, as referências, né? Montar um moodboard ali simples, mas que você tenha essas referências. Já falei, já fiz publicações aqui falando sobre moodboard, então você quer, né, o nosso muro de ideias, o nosso painel de ideias, de inspiração. Isso é importantíssimo para que a gente visualize, né, o design de parede antes. Então é importante também planejar no nosso bloquinho paredes a cores, colocar as cores que a gente quer de referência. Essas cores você não precisa às vezes nem colocar direto com a tinta, você pode usar hidrocor, aquarela, lápis de cor. Isso tudo faz com que você já se desprenda do medo, da insegurança e veja que é possível sim fazer o seu projeto de design de parede. Eu já fiz lives aqui também, mostrando do zero como que eu começo a desenhar, a pensar no design de parede, no projeto de design de parede, com o material que eu tenho em casa. Não precisa de programa de computador, não precisa nada disso para que você tenha esse desprendimento, né, e também essa coragem de enfrentar um papel branco. Porque às vezes a gente tem esse medo, né, o medo do papel branco, né, da folha em branco. Como a parede, como o Thiago falou, que em casa tem parede branca e precisa ser, né, dar uma cara nova. Quando a gente tem essa iniciativa, é hora da gente chegar e falar assim, olha, vou fazer e vai dar tudo certo, é só planejar no papel, ter uma noção, porque o papel é para você também, não é para você fazer igual, é só para você se desprender daquelas inspirações, colocar em prática aquilo que você realmente quer dentro da sua decoração, do que você quer ornar naquele ambiente, né? Tornar aquele ambiente muito mais atrativo. Porque, olha, um design de parede, pintura orgânica, chama atenção. Não é à toa que é tendência e está na moda mesmo. Em muitos lugares que eu vou, eu vejo o design de parede orgânico. Fui numa mostra que teve no Rio, acho que fazem 3 semanas, no Rio Arquitetura e Design, tinha murais lá de pintura orgânica, para que mostrasse realmente, né, a aplicabilidade dessa técnica, de como essa técnica de pintura torna um ambiente totalmente diferente do que quando não tem nada, né? E claro, quando a gente faz esses passos que eu te dei, de planejar, de usar as inspirações que você tem, o desejo, as cores, a paleta, a gente fica feliz. E essa é a minha intenção, que você se realize no seu design de parede com pintura orgânica. Que a sua decoração realmente seja feita por você e que esse design de parede você sim realize com a pintura orgânica. E não precisa ter medo, Comece do zero.
Literalmente, faça um zero na parede, meio tortinho, e comece a primeira forma orgânica para você se descobrir e realmente perceber que a arte, ela está aqui para isso, para nos acolher, nos ajudar a nos expressar e também a fazer com que a gente entenda o nosso papel. Qual é o seu papel neste mundo? Muitas vezes é através da arte que a gente descobre isso. E aí você pode realmente tornar a sua casa muito mais a sua casa, através da arte, tá bom? Então, tudo que a gente falou aqui hoje, várias pessoas chegaram aqui, né? E aí a gente torna isso muito mais prazeroso quando a gente... É igual a nossa casa, né? Quando eu, pelo menos, gosto de receber meus amigos na minha casa, e né, quando a gente pode, agora a gente não está nesse tempo ainda, mas tomara que volte, mas quando a gente tinha né? Antes disso tudo, a gente poderia... A gente recebia, agora a gente tem, né? Ainda continua em cautela e com mais cuidado em relação a isso, mas se Deus quiser, vai voltar ao normal. E aí a gente vai poder... E quando a gente tem essa vontade de receber as pessoas na nossa casa, né? E aí, se a gente não pode, quem de vocês já fizeram bastante de lives, videochamada que a gente faz, usa do seu design de parede orgânico para realmente ser um cenário, ser uma parede instagramada, para você tornar mais bonita a sua apresentação, a sua ligação, a sua reunião. Olha aí, Thiago, de repente fazer uma reunião com a sua equipe, você atrás com a parede que você pintou. Isso aí. Muito, muito, muito bom. E aí, claro, a gente falou também sobre a questão das tintas, dos materiais, como que a gente pode entender, né, o papel da aplicação do papel de parede e o papel também da aplicação da pintura orgânica na sua parede, né? Eu quero apagar, eu quero desistir, eu enjoei dessa pintura ou desse papel de parede. O papel de parede é mais complicado para a gente retirar, porque vai dar mais trabalho. Vai ficar um pouco de cola, dependendo, pode tirar um pouco da parede, vai fazer mais sujeira, né? A pintura, você pode lixar, vai fazer um pouquinho de sujeira também, porque não tem como não ter. Você lixa, passa, se tiver muita tinta, você pode passar um pouquinho de massa corrida, depois lixa de novo e passa a tinta por cima. Já o papel de parede tem um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que descascar, soltar o papel, às vezes tem que colocar um pouquinho de água na parede para umedecer e tirar, e aí vai depender aí da sua análise, do que você mais tem tempo ou não para fazer essa retirada. Então a pintura é muito mais fácil para a gente fazer essas mudanças na nossa casa, tá bom? Adote Rio das Ostras, bem-vinda também. Aqui tá Cocechassi das Ostras, é isso? E aí também bem-vindo. E aí a gente tem essa opção, né, de usar literalmente o faça você mesmo, o DIY com a pintura orgânica. Você colocar a mão na massa, ou melhor, na tinta, e fazer o seu design de parede. Pensou em reformar seu quarto, sua cozinha, até mesmo a sua cozinha, o corredor, né, o quarto do filhão, e aí, como o Thiago falou, da escola, né, ou do seu empreendimento, use e abuse do DIY. Faça você mesmo, faça você mesma o seu design de parede com pintura orgânica. E aposte sim nessa tendência. Vai dando uma olhada aqui no Paredes a Cores, que tem muita coisa, muita técnica que eu já ensinei e vou continuar ensinando. Pulo do gato, te dou várias coisas de bandeja para que você entenda que é fácil. Claro que para mim é muito mais fácil, porque eu já faço isso há mais de 16 anos. Né? Você está começando agora, mas tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, experimentei do que deu certo e do que deu errado, e eu aprendi que eu posso ir por outro caminho, eu estou te dando aqui no Paredes a Cores, tá bom? Não deixe de dar uma olhada nas outras coisas, porque tem muito material aqui para você já começar a pensar aí em qual projeto você vai fazer, porque vontade, eu tenho certeza que você já está com essa live, de fazer a sua pintura e dar uma cara nova
ao seu ambiente, aquilo que você mais ama. Tem vezes que a gente pensa assim, nossa, eu gosto tanto de ficar dentro do meu quarto, eu gosto tanto de ficar aqui na sala assistindo TV, e aí por que não dar esse carinho, né? Por que não a gente dar esse ar artístico ao nosso ambiente, né? E claro, eu sempre gosto de colocar uma tarefinha para casa, que é você pegar o seu bloquinho, paredes a cores, e desenhar com lápis mesmo figuras que trazem para você algo, figuras que tragam para você algo que remeta coisas boas para você, remetam coisas que te agradam, e claro, que agradam o seu companheiro, a sua companheira, né, o seu pai, sua mãe. A gente consegue fazer isso muito bem. Tiago, que você possa fazer também esse briefing, até mesmo com seus funcionários, né, com seus colaboradores, de que forma você, olha, a gente está querendo fazer uma parede aqui, e aí vai ser essa parede, você, né, eu já sugeri uma, mas se você quiser fazer outra, também pode, e aí cada um dá uma ideia, cada um dá uma referência, e a gente consegue realmente tornar esse projeto bem mais, como que eu posso dizer, colaborativo, né? Então, assim, um pouquinho de cada um, um pouquinho da personalidade de cada um, e a gente consegue fazer um todo completo, né? Um todo cheio de... Quando um olhar, vai se identificar, vai ter essa ligação, né? E claro, faça isso no papel, não precisa se preocupar com formas certinhas, não precisa se preocupar com coisas que, mas essa proporção está maior, está menor. Está no papel, é para isso, é para a gente ver e realmente interagir com a gente e com o papel, né? Isso, esse momento vai ser integração, será lindo, eu tenho certeza, Thiago, porque assim, quando a gente envolve outras pessoas nos nossos projetos, eles ganham um outro brilho, né? Eles ganham uma outra dimensão, e a gente consegue tornar isso muito mais afetivo, e a gente consegue contar histórias através da pintura orgânica, né? Juju, bem-vinda também. E aí eu quero que você entenda, né, o papel do papel de parede e o papel da pintura orgânica. Agora basta você escolher. Eu, claro, quero ensinar você a você mesma decorar a sua casa pintando o seu design de parede com pintura orgânica, começando do zero. E aí, vai continuar no papel de parede igual da nossa amiguinha, ou do nosso amiguinho, do nosso vizinho? A gente até pode, não tem problema, mas que tal você mesmo ter exclusivamente a sua parede, a sua arte? Então, vem comigo, porque o Paredes a Cores está aqui para isso, tá bom? Para a gente estar juntos e colorir a nossa vida, colorir a nossa casa e as paredes da nossa vida, né? Essa parede que não é uma parede de divisão, e sim tornar essa parede um mural de realização, tá bom? Então, olha, muito obrigado a todos que estiveram, ao Thiago, pela ideia, né, pelo projeto que a gente já está querendo aí criar. Então, a gente pode realmente fazer isso de uma forma muito legal. Thiago, é só ver a questão da mentoria, é só falar comigo. E todos que entraram, muito obrigado, e a gente se encontra aqui no Paredes a Cores, sempre deixando a nossa casa com aquele arzinho de estarmos em casa, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.